Oi meninas, tudo bom? Então, hoje vai ser mitologia. Lembram quando eu dei Alexandre? Falei de Aquiles, né? Que o Heféstion e ele, quando estiveram em Troia, onde hoje é a Turquia, eles fizeram uma grande homenagem no túmulo de Aquiles e Patroclo. Então, hoje eu vou falar de Aquiles. Mas para falar de Aquiles, né, o grande herói, tem uma expressão em português, né, que é o calcanhar de Aquiles. Nós temos muitas expressões que a gente herdou da Grécia Antiga, voto de Minerva, calcanhar de Aquiles, muitos, eu vou falar pomo da discórdia, tem muitas expressões e tem uma história por trás dessas expressões. Essa expressão calcanhar de Aquiles, o que significa? É o ponto fraco que nós temos. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, é um ponto fraco, né? Que qualquer ser humano tem. E vem de uma história de Aquiles. Bom, antes de eu falar de Aquiles, eu vou falar da mãe e do pai deles, né? Senão não existiria Aquiles. Bom, tinha um deus marinho primordial antes de Poseidon. Depois da Guerra dos Titãs, né, os deuses passaram a ser os deuses olímpicos. O Zeus passou a ser o deus principal, o deus dos mares Poseidon, o deus dos mortos Hades, e etc. Mas, antes deles, tinham os deuses primordiais, que eram os titãs. Por isso que houve a luta dos titãs, que durou 10 anos, mas isso é outra história. Então, tinha uns deuses marinhos primordiais, né? E esse deus marinho que eu vou falar de hoje é o Nereu. Nereu era um deus marinho primordial, antes de Poseidon, mais antigo que Poseidon, e ele casou com Dóris. E segundo a mitologia, o Nereu e a Dóris tiveram 50 lindas filhas, que foram chamadas de Nereidas. Nereidas, e viviam no mar. Eram belíssimas, como se fossem sereias. Ajudavam os marinheiros que estavam em perigo, etc. De todas essas 50 filhas, uma era a mais bela e a mais cobiçada, que era Tétis. Tétis era tão cobiçada, até Zeus ficou apaixonada por ela, Poseidon, vários deuses ficaram apaixonados. E Zeus estava tão apaixonado por ela, que até queria casar com ela. Aí ele foi no oráculo para ver, né, se ele casasse com ela, qual seria o destino. O próprio Zeus fez isso. E o oráculo disse que a Nereida Tétis, estava destinada a ter um filho mais poderoso que o seu pai, o pai dessa criança. Então, o Zeus disse assim, não vou ter um filho mais poderoso que eu. Então, o que ele fez? Para ela não prejudicar nenhum deus, fez-la casar com um mortal, embora ela não quisesse. Então ela fez com que o rei da Tessália, que já era até velho, já estava em decadência, Tessália, deixa eu só falar, eu falo muito na Tessália. A Tessália é uma região da Grécia, pertinho da Macedônia, tá? Lá no norte da Grécia. Então, esse mortal chamava Peleu, e se apaixonou pela Tétis. Só que ela não queria nada com ele, ela não queria casar com um mortal, porque queria ter filhos mortais. E ela tentou fugir, mas foi ordem de Zeus, né? E chegou uma hora que ela não pôde negar. Então, acabou casando a Tétis, a linda Nereida, acabou casando com o mortal Peleu. Bom, a festa do casamento foi belíssima, e sobre essa festa, que vai ser a semente para a Guerra de Troia, essa é outra história. A mitologia grega é uma história misturada com a outra, mas se a gente para entrar nessas histórias que estão acopladas, a gente não faz outra coisa, e aí vai ficar muito confuso. Então vamos ver, eles casaram e tiveram 7 filhos. Tá? A Nereida Tétis e o mortal Peleu. Só que os 6 primeiros filhos, a Tétis acabou matando. Por quê?
toda vez, quando nasciam, ela pegava o filho, colocava no fogo, mergulhava no fogo para ver se os elementos mortais, né, desapareciam e acabava matando os filhos. Ela matou 6. Quando chegou no 7º, Peleu, o marido, salvou esse menino, esse 7º filho, que foi Aquiles. Como ele não morreu no fogo, o que ela fez ainda? Ela pegou o filho, foi lá no rio Estige. O rio Estige é um rio considerado que dá imortalidade, que dá invulnerabilidade, e mergulhou o filho nesse rio, né? Só que ela pegou nos calcanhares do menino. Então, ficou realmente invulnerável, mas nos calcanhares era o ponto fraco dele. Tanto é que ele morreu bem mais tarde, com uma flecha no seu calcanhar. Por isso, calcanhar de Aquiles é o ponto fraco que nós temos no nosso corpo, ou na nossa vida, né? Mas só dando uma parte dessa Tétis, dessa linda Nereida, essa linda sereia, vamos dizer assim, essa linda ninfa, Camões, nos seus Lusíadas, fala dessa Tétis. Fala que um tal de Adamastor se apaixonou pela Tétis. E a Tétis recusou o seu amor. Então ele perseguiu e forçou, fez uma forçada tão forte que ele foi castigado e foi transformado no Cabo das Tormentas. E ele, de raiva, quando os navios ali passavam, ele afundava o Cabo das Tormentas. Todo mundo sabe que o Cabo das Tormentas fica no sul da África. Os navios portugueses que queriam chegar à Índia chegavam ali durante muito tempo, afundavam, até que Bartolomeu Dias um dia se afastou da costa e viu, nossa, se afastar da costa se livra dos acidentes, aí virou Cabo da Boa Esperança, tá? Mas isso é história, outra coisa. Voltando para o Aquiles. O Aquiles, né, cresceu e ela tinha a intuição que ele morreria numa grande guerra. Então, quando surgiu a guerra de Troia, tá? E o adivinho Calcas falou que essa guerra só seria ganha se o Aquiles lutasse nessa guerra do lado dos gregos, ele seria uma peça importantíssima para ganharem a guerra contra os troianos. Então, quando a mãe, a Tétis, viu que o filho ia ser chamado para essa guerra, o que fez? Vestiu de mulher e colocou numa corte de um rei, Licomedes, um rei amigo dela, que tinha várias filhas, botou de mulher e misturou com as filhas. Então, para ele não ser descoberto, onde ele estava escondido, para ele não ir para a guerra, porque ela tinha certeza que era uma grande guerra e que ele iria morrer. Bom, outro à parte, mesmo vestido de mulher, na corte do rei Licomedes, no meio de muitas filhas, ele acabou engravidando uma delas, que foi o único filho que ele teve, Neptólemo, que era a moça chamava Deidâmia. Então ele, quando ele foi para a guerra de Troia, na Marra, ele deixou a Deidâmia grávida de um filho dele. Então, mesmo vestido de mulher. Bom, mas como é que ele foi descoberto? Logicamente, precisavam achar onde estava Aquiles. A mãe dizia que não sabia onde estava o filho. Até que, lógico, os deuses ajudaram. E o Odisseu, aquele rei da ilha de Ítaca, tá? O rei da ilha de Ítaca foi lá na corte do rei Licomedes. Só que onde ele chegou, disfarçado de mercador de joias. Aí chegou lá, viu aquela monte de moças, né? Assim, como é que eu vou descobrir quem é o que está disfarçado, quem é o Ulisses, quem é o Aquiles? Mas ele viu logo, porque as moças ficaram doidas com as joias, escolha daqui. E ele viu que uma delas estava afastada, mexendo numa arma. Então ele viu que ele era o Aquiles. Chegou para ele e disse assim, você tem missão de ir na guerra de Troia, pode me acompanhar. Ele ficou feliz, a mãe ficou sofrendo muito e ele acabou indo para a guerra, comandando 50 navios. Chegou na guerra, ele foi também com o maior amigo dele, inseparável. Assim como o Alexandre tinha o Heféstion como inseparável, ele tinha Patroclo.
tem um acento Patroclo, mas, segundo eu soube, os gregos não usam o Patroclo, é Patroclo. Bom, eles eram inseparáveis e eram primos. Muito. E na guerra, quando os gregos chegaram lá para lutar contra os troianos, já falei, essa guerra durou 10 anos, vai durar 10 anos entre gregos e troianos. Os reis de Troia era Príamo e Écuba, só que o Príamo, o rei, estava velho, então escolheu o filho mais corajoso, Heitor, para ser o chefe, o comandante das tropas contra os gregos, o Heitor. Foi o grande herói troiano. E numa dessas lutas, ele acabou matando o Patroclo, o amigo inseparável de Aquiles. Ele ficou tão desesperado que ele teve as mesmas reações do Alexandre. O que ele fez? Ele jejuou e começou a matar doidado, assim, numa fúria. Acho que, segundo a mitologia, lógico que a mitologia é um pouco exagerada, que ele matou tanta gente, tanto com fúria, que um dia ele matou assim, adoidado, tantos que um rio parou de correr de tantos corpos que tinha dentro da água. É exagero, mas só para mostrar o sofrimento dele. E ele, como soube que foi o Heitor que o matou, não via a hora de se vingar. Então, várias tentativas para encontrar o Heitor, e acabou encontrando e o matou com um golpe só no pescoço. E a raiva dele foi ainda tão grande que, em vez de ele largar o corpo do Heitor, ele amarrou pelos calcanhares o Heitor na sua carruagem e durante 9 dias arrastou o corpo em volta das muralhas de Troia. O pai, o Príamo, que já era velho, além de perder o filho, o chefe das tropas troianas, ainda ficou sofrendo muito por ver que o filho não estava tendo as cerimônias fúnebres. Os gregos davam muita importância assim, às cerimônias fúnebres quando a pessoa morria. E aí eram 2 sofrimentos. Então um dia, né, ajudado pelo deus Hermes e ajudado pela sua força, né, ele foi disfarçado até os barcos gregos e queria falar com o Aquiles. E chegou lá, ele como rei de Troia, implorou para Aquiles devolver o corpo do filho. E chorou muito e disse, vê o meu sofrimento. Eu espero que o teu pai nunca sofra o que eu estou sofrendo. Pensa no teu pai e me devolve meu filho. E aí ele chorou e olhou os cabelos grisalhos do Príamo e aquelas barbas grisalhas, e então os dois choraram e ele, com compaixão, devolveu o corpo para o pai ter as cerimônias fúnebres normais. Bom, e aí Ulisses e o Aquiles, como é que ele vai morrer na guerra? Ele também morre na guerra. Vocês viram que os dois estão enterrados lá em Troia, onde hoje é Turquia. Como é que ele morre? Tem 3 versões. Vocês sabem que a mitologia grega tem várias versões, dependendo, porque as histórias são recontadas em várias épocas, né? Então, às vezes, a pesquisa, a opinião do poeta que escreveu essas histórias, às vezes muda. O Heitor tinha um irmão chamado Paris. Esse Paris, né, considerado covarde pela maioria dos historiadores, foi ele que roubou, que sequestrou, que levou, que raptou a Helena para Troia. E foi esse Paris, ao sequestrar a Helena e levar para Troia, é que vai provocar a guerra de Troia, né? Entre gregos e troianos, porque ela era a esposa de um grego, do rei Menelau, da Grécia. Então, a primeira versão, que ele foi morto pela flecha de Paris, né, no seu calcanhar. Alguns poetas dizem que ele era muito covarde para enfrentar
Aquiles e conseguir matá-lo. Então, eles descartam essa hipótese. E por que o Paris, quem aceita essa tese, por que o Paris teria matado o Heitor? Pelo seguinte, o Heitor, tinha matado o Aquiles. Por que ele mataria o Aquiles? Pelo seguinte, segundo essa versão, o Aquiles se apaixonou por Polixena, que era uma também filha dos reis de Troia, a mais jovem, irmã de Paris e irmã de Heitor. E os dois se apaixonaram, e ele, né, foi ter com o primo e disse que queria casar com a filha, mesmo ele sendo inimigo. E quem sabe, com esse casamento, a guerra terminaria. Então, segundo essa versão, o Príamo, o rei de Troia, aceitou esse casamento com o desejo de a guerra acabar. Aí, o que pensou o Paris, o raptor da Helena? Bom, se a guerra acabar, eu vou ter que devolver a Helena. Então, por isso que matou o Aquiles. Essa é uma versão. Outra versão diz que ele era muito covarde, o Paris, que ele não foi treinado para ser guerreiro, e então que é impossível, que o Aquiles morreu numa batalha, um campo de batalha. Então, essas são as duas versões. A terceira versão diz que ele foi num templo onde estava a Polixena namorando com o Aquiles, e ele, vendo a irmã namorar com o inimigo, matou também, jogou uma flecha no calcanhar dele e matou. São as 3 versões da morte do Aquiles, tá?